Uma coisa que é fundamental para ser de esquerda é ter consciência histórica. É muito difícil uma pessoa que não tem consciência histórica ser de esquerda. E pode ser periodicamente, não vai ser nunca uma pessoa que vai ter uma vida dedicada à luta de liberação dos oprimidos. Para isso necessita ter o que se chama consciência histórica. O que quer dizer isso, consciência histórica? É ter uma visão abrangente de que todas as conjunturas imediatas em las quais vivimos são resultado de processos históricos. E esses processos históricos têm suas contradições, seus recuos, seus avanços. E o que move a nós outros em la consciência histórica é o que move peixe quando mira uma vara que está dentro d'água. O que está na ponta da vara? La isca diz ustedes, quando vai pescar? O anzuelo. O que move é a utopia. Muitas vezes, quando vou falar com muchachos em escolas, me perguntam, em tua geração, quando tu tinha aí 16, 18 anos, havia muitas drogas? Eu digo, não havia muita droga. Havia droga, mas não havia muita gente viciada em droga, porque nós outros éramos viciados em utopia. E eu estou convencido, quanto mais utopia, menos drogas; quanto menos utopia, mais drogas. O que não é possível é viver sem sonhos. Ou teremos sonhos políticos, ou teremos sonhos químicos, mas não podemos viver sem sonhos. O capitalismo, há tempo, descobriu que o que sustém uma geração de jovens revolucionários é a consciência histórica. E por isso o capitalismo ha decidido filosoficamente exterminar a consciência histórica. Quanto menos historicidade, melhor para o sistema. E aí vem a famosa frase de dos maestros, ou de dos filósofos do capitalismo, que é Francis Fukuyama: a história ha terminado. Ou seja, não há história mais. O capitalismo é eterno. Vai haver cambios? Sim, vai haver cambios em inovações tecnológicas, em avanços científicos, para o sistema como tal, como estrutura, isso não vai cambiar nunca mais, porque todos os intentos de cambios han fracassado. O único que ha produzido riqueza, desenvolvimento, avanços, é o capitalismo. Então, a história ha terminado. Então, se tu me pergunta qual é o problema filosófico atual, ou qual é a alma do neoliberalismo, eu diria: é a deshistorização do tempo. Quando um não mira mais o tempo como história, está totalmente cooptado por o sistema. 2 exemplos.
qual era a luta do apóstolo Pablo foi o Lenin do cristianismo, né? Jesus nunca saiu da Palestina, e Pablo, quando se tornou cristiano, saiu por todo o Mediterrâneo, globalizando a proposta cristiana. Pablo tinha um lío tremendo com os gregos, porque os gregos tinham uma visão cíclica do tempo. E isso é muito interessante para o capitalismo, ter uma visão cíclica. Mira, sempre houve pobres, sempre houve opressão, sempre houve tiranias, sempre houve ricos e oprimidos. Isso vai seguir assim, não vai cambiar. Quando isso se mete na cabeça do povo, o sistema está absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo. Agora, quando a gente tem consciência do tempo como história, aí a coisa cambia. Então, temos que trabalhar em educação popular com a formação da consciência histórica. Isto é muito sencillo. Primeiro, se tu queres ser educação popular, tu tens que ter uma escola de educação popular, um equipo de educação popular, como hace o MST. Tem a escola Florestan Fernandes. Vocês não tem uma escola que chame um equipo como o CEPIS, como o Centro Martin Luther King, que tem expertise em educação popular para formar os militantes. O que não se pode é pensar em um movimento popular de mulheres, de negros, de indígenas, de obreiros, de campesinos, que não haja formação com o método de educação popular. Porque solamente a prática não é suficiente para formar militantes. A prática é suficiente para criar entusiasmo. Pero o entusiasmo passa, não cria raízes. O que cria raízes é a formação, e a formação exige capacitação, metodologia e tudo isso. Então, por exemplo, outra coisa que ha sido dito aí por mais de uma pessoa que me pareceu muito interessante, né? Quando falou das minorias, quando falou de câmbio cultural, quando falou do problema de assistencialismo nas organizações, e a palavra, né? O tema da palavra me pareceu muito interessante recordar que nós outros hablamos de racismo estrutural, misoginia estrutural, feminicídio estrutural, pero muitos movimentos identitários são movimentos sem nenhuma visão da luta de classe, e sem perceber a luta de classe não se vai a nenhuma parte. E é curioso porque esses movimentos falam de racismo estrutural e não percebem que para cambiar o racismo tem que cambiar a estrutura. Se é estrutural, porque resulta de uma estrutura. Se não cambia a estrutura, não vai acabar o racismo jamais. E cambiar a estrutura significa luta de classes. Não há como sair de aí, né? Ou, falando isso de outra maneira, em um mundo hoje, há duas maneiras de pensar.
ou há dos lógicas, solamente dos, não há uma terceira. La lógica capitalista e la lógica revolucionária. Não vou dizer socialista, porque, como diz o companheiro aí, muitos países socialistas terminaram porque não eram verdadeiramente socialistas e tudo isso. O socialismo se equivocou em muitas pontas. Então eu prefiro dizer revolucionária, a lógica revolucionária, porque eu estive em muitos países socialistas, muitos, durante 33 anos. Tenho até um livro grande chamado Paraíso Perdido sobre essas viagens. E eu hoje me pergunto, onde anda esses senhores companheiros e companheiras que lá em Moscou, em Berlim Oriental, em Praga, me miravam? Este fraile se diz marxista revolucionário, isso é uma loucura. Ele não tem nada de revolucionário, não pode, é incompatível ser cristiano e ser revolucionário, ser marxista, é incompatível. Eu pergunto, e agora, essa gente está lutando por o socialismo? Ou está bem adaptada ao capitalismo que legou a estes países? Eu me pergunto isso, né? Então, quero dizer isso, há uma lógica, só há duas lógicas, a lógica analítica que sustene é o neoliberalismo, e a lógica dialética que sustene a opção revolucionária. Não há uma terceira. Qual é a distinção entre as duas? A lógica capitalista solamente trabalha os efeitos de los problemas, as consequências de los problemas. A lógica dialética prioriza as causas de los problemas. Por exemplo, há uma inundação, ou há uma sequia, ou há hambre. O capitalismo solamente vai saber o que vamos fazer para solucionar esse problema. Ou seja, como trabalhar as consequências. Agora mesmo na guerra, como vamos trabalhar as consequências, salvar ninhos, mulheres, população civil, sacar gente de aí, todo, né? Consequências, liberar os rehenes. Nenhuma vez o capitalismo faz esta pergunta: quais são as causas deste problema? Porque se hace, seria um suicídio sistêmico. Se hace a pergunta, por que há hambre? Exatamente, seria um suicídio sistêmico, e isso não existe, né? É como um Deus ateu, uma contradição absoluta, né? Então, a lógica revolucionária é justamente essa, que diante de cada problema, de cada fenômeno, de cada conjuntura, pergunta por las causas. E como sabemos, as enfermidades são combatidas por suas causas e não por seus efeitos, né? E assim tem que ser politicamente também. Então, em nossa educação popular, temos que levar a gente metodologicamente, pedagogicamente, a lógica dialética, né? Se a gente não tem a lógica dialética, dificilmente vai ser revolucionária. Outra coisa que temos que pensar é isso, sempre ter essa atitude autocrítica. A esquerda, historicamente, ha hecho muitos avanços na história, sobretudo levantar não somente a bandeira, mas conquistas efetivas de direitos humanos, de direitos das mulheres, de propostas utópicas, assistencialistas, não importa, de melhores condições de vida para todos, de la dignidade plena de todo ser humano. Ou seja, tudo isso é fruto de uma luta da esquerda,
Há avanços muito importantes historicamente, sabe? Não somos aí hoje, né, oficialmente tomados coletivamente como escravos e vendidos a outro país e tudo isso. Não ligamos a um grupo indígena e com bombas e tudo para ocupar isso terra, e isso se hace, claro, sabemos que se hace todavia, mas não é mais uma coisa natural, uma coisa legitimada por governos e todos. Hemos avançado, pero hemos cometido muitos equívocos. Então essa atitude de humildade, de reconhecer os equívocos, poderia dar muitos exemplos, mas vou dar um exemplo que está muito cerca de mim, que é Fidel reconhecendo os equívocos que a Revolução Cubana tuvo com a religião. Quem ha leído Fidel e a religião ha visto isto. Ou seja, mientras a direita jamás desprezou a religião e hasta hoje sabe manipular muito bem a religião, a esquerda tinha prejuízo, né? E se vangloriava de dizer: não, somos ateus, a religião é ópio do povo. E por isso, onde ia o povo? Para a esquerda ou para os santos? Para os santos, sabe? Ou seja, então, sobretudo em América Latina, né, eu dizia para meus companheiros mexicanos, aqui vocês têm que fazer um trabalho tomando em conta a religião do povo, porque México vá por onde vá a companheira Guadalupe, é como o Brasil vá por onde vá a companheira Aparecida, sabe? Não há, quizá o único país não religioso da América Latina é o Uruguai. Os demais são todos muito impregnados. Se tu pergunta a um campesino, a um obreiro sencillo, a uma pessoa que vive na calle, que pensa da vida, da morte, da criação do mundo, seguramente vai dar uma resposta em categorias religiosas, né? Então, se levar em conta os valores do povo, são muito importantes, e saber resgatar esses valores dentro de uma visão revolucionária, isso é que é mais importante todavia. E termino dizendo isso que Cláudia levantou, né? Realmente, a cárcel é uma escola. Eu não desejo a nenhum de vocês que passe por essa escola, espero que nunca jamais passem por essa escola, mas efetivamente a cárcel é uma escola porque temos oportunidade de tanto fazer uma autocrítica mais profunda de nossa prática, incluso em los cárceres políticos em América Latina, com exceções como passou com Mujica. Tivemos acesso a los livros e podíamos estudar muito, pero em meu caso pessoal tive uma experiência também excepcional, que eu estuve 2 anos como prisioneiro comum entre os prisioneiros comuns. Então também isso ajudou muito a pensar em o trabalho de educação política do povo, porque eu estou convencido que é muito fácil trabalhar com o povo, sobretudo com jovens, e devemos trabalhar com jovens, sabe? Porque todos nós outros aqui em esta rueda empezamos nossa atividade de compromisso revolucionário antes de los 30 anos, estou seguro. Gal Costa tem razão, não há que confiar em nadie com mais de 30 anos, né? Todos os revolucionários, todos os revolucionários que conosco empezaram antes de los 30 anos, de Rosa Luxemburgo a Mao Tse Tung, de Lenin a Jesus Cristo, de Trotsky a Che Guevara, de todos empezaram antes de los 30 anos. Então, nós outros temos que trabalhar com jovens, porque o jovem tem uma liberdade delante da vida que permite a ele fazer opções mais
radicales, más importantes, más de raiz. Ahora, como hacer? Aí está a pedagogia. Esses dias mesmo, falando com o grupo, e termino por aqui, dizia a eles: se vocês ligam na favela, em um centro comunitário, e põem aí um cartel, sábado, oficina de introdução à política brasileira, seguramente vão aparecer 2 ou 3 jovens, não mais. A gente não tem interesse em isso. Pero se vocês põem em o centro comunitário da favela um cartel, sábado, oficina de música, eu estou seguro que não vai caber tanta gente. E tu toma a letra de rap, que são muito revolucionárias, e a partir da análise das letras de determinadas músicas e ritmos, se hace um trabalho de conscientização fantástico. Tudo depende de pedagogia. Então, temos que buscar isso, aquilo que atrai a gente, e a partir de aí fazer o trabalho político.